Pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom vê-los de novo. A gente está aqui para fazer mais um estudo na célula. A gente ainda, infelizmente, está nesse momento da pandemia. E a gente crê que em algum momento o Senhor vai fazer cessar. Seja operando milagre, seja pela vacina, mas o Senhor tem o poder. E hoje a gente quer fazer um estudo abençoado aqui para você, para que possa receber um pouco da palavra. Nós vamos orar aqui e vamos também cantar alguns louvores e depois começar o estudo. Então une a sua fé à nossa aqui de casa e vamos ter esse momento com o Senhor, amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos nessa segunda-feira aqui com saúde, alegres por aprender mais da Tua palavra, uma palavra que nos limpa e que nos purifica, Senhor. Abençoe a cada um que está vendo esse vídeo, que a Tua palavra alcance o seu coração, possamos refletir e colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui hoje. Esteja conosco, o Espírito Santo nos tocando em nome de Jesus. Amém? Então vamos tocar agora uns louvores para você sentir aí, e aí a gente começa o estudo, tá bom? Então começa aí, Gigi. Quero ser como criança, te amar pelo que Isso. voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver Longe do teu amor, Senhor, eu não posso viver longe do do teu abraço. Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me. Agora você, Léo. Dá, Senhor, uma digna de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Toda terra. Toca no final, então. Aquela outra. Tá bom, nós vamos começar o estudo.
Nós vamos falar de um assunto importante que, para aqueles que já estão no caminho, já passaram por isso, e para aqueles que ainda não passaram, a gente precisa levá-los a compreender a necessidade de se arrepender. Nós vamos falar sobre arrependimento. A Bíblia ela traz muita direção sobre a necessidade de nos arrependermos, porque é uma forma de nós acessarmos a graça, que é o dom gratuito de Deus, que é um presente de Deus. Mas lá em Isaías 59:2 fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Então, o homem, quando ele decidiu pecar, lá em Gênesis, e de geração em geração isso foi passado para nós como uma maldição. Então isso nos separou da intimidade e da salvação que Deus tem para nós, do que Jesus conquistou para nós. E aí a Bíblia fala da necessidade desse arrependimento. Lá em 1 João 1,19 fala que se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então essa atitude de fé, minha e sua, de confessar, de se arrepender, permite nós alcançarmos essa graça. E esse arrependimento, ele chega de várias formas na vida de todas as pessoas, né? Pode acontecer com a criança, se arrependa e logo cedo ela experimenta essa intimidade com o Senhor Jesus. Pode ser uma pessoa idosa, pode ser um jovem, né? Esse momento que a pessoa entende que precisa de salvação, de remissão dos seus pecados, ela abre sua boca e confessa os seus pecados. A Bíblia fala lá em Atos, vamos abrir lá em Atos 3:19. Fala assim em Atos 3:19. Abram aí sua Bíblia. Atos 3:19. Fala assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então aqui o Evangelho já estava sendo pregado e a mensagem principal... Deixa eu beber uma água aqui. A mensagem principal é arrependei-vos. Em vários momentos, Jesus falou para eles: arrependei-vos. Começou com João Batista, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus continua essa mensagem, porque não era possível as pessoas receber essa graça se elas não confessassem os seus pecados. Então, isso é uma dinâmica que existe para nós, para mim, para você, porque mesmo eu convertido, você convertido, é necessário pedirmos perdão daquilo que nós falhamos, porque às vezes a gente está caminhando e erramos e cometemos falhas, e a gente não pode ser como um fariseu, aqueles homens que viviam na época de Jesus, que achavam, batiam no peito, né? Se diziam santos, puros, e esses não alcançavam a misericórdia porque não se humilhavam, não se arrependiam. Então João Batista veio com essa mensagem: arrependei-vos, e Jesus também, com muita autoridade, exigia e pregava dessa forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17, depois você abre. Então Jesus, ele trazia essa mensagem para que o povo
percebesse que havia uma chance delas começarem de novo, de ter uma nova vida. Uma vida onde os pecados fossem apagados. Porque o ser humano carrega isso, né? Essa dor, esse peso, às vezes inconscientemente, né? A gente encontra muitas pessoas que ainda não se converteram, ainda não entenderam a necessidade de se arrepender. O evangelho ainda não entrou no seu coração, mas a pessoa carrega, é perceptível a pessoa carregar uma culpa. Eu cometi pecados quando eu era mais novo, eu cometi pecados no meu casamento, eu cometi pecados, né? A gente às vezes conversa com pessoas que não são convertidas e que essa culpa tenha esse peso, essa culpa na vida delas. Mesmo você falando de Jesus, às vezes a pessoa ainda não aceita, mas vai chegar um momento que essa pessoa vai aceitar Jesus, em nome de Jesus. Então esse trabalho nosso, esse ministério que Deus colocou para nós de pregar o Evangelho, é no sentido de levar esse arrependimento a essas pessoas, para que essas pessoas possam confessar seus pecados e arrepender, para que elas possam ser alcançadas. Lá em Mateus, vamos abrir primeiro 2 Crônicas 3:9. Abre sua Bíblia aí, irmão. 2 Crônicas 3:9. Depois a gente vai voltar nesse livro aí também. 2 Crônicas 3:9 fala assim. 2 Crônicas 3:9. Não é esse aqui não que eu queria falar. Deixa eu ver se é a primeira Crônicas. Posso ter confundido aqui. Eu acho que eu errei aqui. Tá. Vamos então voltar lá em Mateus 9. Mateus 9:13. Mateus 9:13. Fala assim, Mateus 9:13. Porque ide, aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifícios, pois eu não vim resgatar justos e sim pecadores. Então Jesus, como propósito, o objetivo dele era salvar a humanidade. Jesus, desde do início, você percebe que ele veio fazer uma obra redentora, uma obra que iria mudar a história da humanidade, que era salvar os perdidos, que era entregar a sua vida pelos pecadores. E ele fez isso, confirmando também aqui nesse versículo. Ele tinha isso como objetivo, morrer por aqueles que não mereciam a morte do inocente. Mas Jesus tinha esse amor. E aí ele confirmou, né, a necessidade das pessoas se achegarem a ele, mas se achegarem se arrependendo. Quando a gente lê também aqui quando a gente percebe que ele trouxe essa graça para nós, se cumpre na palavra de Deus o amor que ele tem pelas pessoas, a misericórdia que ele dá para aqueles que se arrependem. E aí eu peguei um exemplo aqui que é impressionante, que é de um rei que está lá em 2 Crônicas 33, nós vamos ler de 1 ao 17, de um rei que assumiu o trono aos 12 anos. E ele tinha um pai que era muito temente a Deus. Mas ao ele assumir ao trono, ele se perverteu e seguiu outros caminhos. E a gente vai falar dessa história. Porque
o Senhor, ele sempre vai estar de braços abertos, de ouvidos abertos para o nosso clamor e nosso arrependimento. O Senhor, nós não temos um julgamento assim, ó, pecou, acabou. Não. Até nós vivermos, nós temos a chance, até o fôlego de vida ainda estiver em nós, nós temos a chance de nos arrependermos e nos aproximar do Senhor. Vamos abrir aqui em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Aí fala aqui, 2 Crônicas 7,14. E se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o pecado e seus erros e curarei a sua terra. Tá vendo? Deus já falava da necessidade do povo, das pessoas se humilhar, orar, confessar os seus pecados para que eles pudessem ser perdoados e ter a sua terra sarada, curada. Então, o nosso plano, o nosso propósito é levar essa palavra àqueles que estão perdidos e que muitas vezes acham que não há perdão para os seus pecados. Deus não consegue perdoar a multidão dos seus pecados. Muitas vezes o diabo falando isso na vida dessa pessoa, levando ela a se afastar mais e mais, porque ela não se acha, ela acha que o número de pecados que ela cometeu não permitirá que ela alcance misericórdia. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se a gente confessar, a gente alcança misericórdia. E aí a gente vai ler esse texto falando desse rei. 2 Crônicas 33. 2 Crônica 33. Capítulo 33? 2 Crônicas 33, a partir do 33. Fala assim, ó. O título: O reinado do abominável Manassés. Aí começa: Manassés tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Então, foi um dos reis que mais ficou no trono, né? Para você ter ideia, Davi ficou cerca de 30 e poucos anos, 40 anos reinando. Manassés ficou 52 anos, 55. Capítulo 2, versículo 2. E praticou tudo quanto Jahvé, o Senhor, abomina, imitando atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia zelosamente destruído, ergueu os altares em homenagem aos Balaíns e mandou construir totens, postes sagrados, inclinou-se a adorar diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Tá vendo? Então tudo que o pai dele tinha feito para diminuir essa adoração a outros deuses, ele se voltou para adorar esses deuses estranhos e provocar a ira de Deus. Aí fala que ele edificou altares e no próprio interior da casa da qual o Senhor tinha dito. Então, até dentro do templo, o templo do Senhor, ele edificou altares. Em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Isso aqui quando o Senhor falou. Verso 5. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu nos 2 pátios do templo. Então ele adorava os zodíacos, as estrelas, os anjos. Era uma abominação diante de Deus. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom e praticou todo tipo de feitiçaria, magia, adivinhações, além de recorrer às orientações de médios
e aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor e seus pecados provocaram a ira do Senhor. Tá vendo? Então esse rei aqui, acho que ele foi o pior rei em Judá, porque ele, nessa fase da vida dele, ele extrapolou a adoração a outros deuses, a sacrifícios, a magia. Quer dizer, uma nação que tinha Deus como seu Senhor, existia a casa de Deus, que era o templo ali em Judá, em Jerusalém, mas ele não tomou conhecimento. Não sei qual influência ele teve, porque como eu falei, o pai dele, Ezequias, era um rei temente ao Senhor, mas como ele começou a reinar muito cedo, ele pode ter tido várias influências. Então, versículo 7, Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Azerá, que havia feito, e a colocou em destaque na casa do Senhor, lugar santo sobre o qual Deus havia declarado a Davi e seu filho Salomão. Neste templo, em Jerusalém, que escolhi, de todas as tribos de Israel, eu porei meu nome para sempre. E nunca mais removerei os pés de Israel da terra que destinei aos vossos antepassados, contando que tenha zelo de obedecer tudo o que lhes ordenei, toda a Torá, lei e os decretos, ordenanças transmitidas por Moisés. Então essa foi a promessa. Deus tinha feito uma promessa para aquela nação. Essa casa eu habitarei para sempre, essa terra é sua para sempre, mas desde que vocês não cometam, desobedeçam, cometam pecado e desobedeçam as ordenanças. E esse rei, ele fez tudo o que Deus falou para ele não fazer. Aí fala que Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazer ainda pior do que as nações pagãs. Então ele contaminou aquela nação. Jerusalém e Judá, que era Benjamim e Judá, que eram tribos separadas para louvar e adorar ao Senhor, elas se perverteram tanto que elas começaram a fazer coisas piores do que aquelas nações que um dia Deus expulsou ali daquela terra de Canaã. Começou a fazer coisas piores. Então, o pecado ele chegou num nível tão profundo naquela nação que quem via de fora se escarnecia daquela nação, se escarnecia do que aquele povo tinha se tornado. E fala que então o Senhor advertiu o rei Manassés e seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. Então Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdote para trazer aquele povo a se voltar para Deus, a se arrepender, mas eles não deram atenção. E aí, no versículo 11, fala que por esse motivo o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra aquelas quais capturaram Manassés. Aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Então, colocaram um gancho no nariz dele e ele era trazido por esse gancho. Ele foi para a Babilônia como escravo, como prisioneiro. Então, Deus trouxe justiça. Então a Síria entrou dentro daquela fez guerra contra esse rei, capturou ele e levou ele cativo para a Babilônia. Aí o versículo 12 fala: em sua profunda angústia, Manassés buscou misericórdia do Senhor seu Deus e, reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante de Deus e de seus antepassados. Quando ele orou, o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta para Jerusalém, seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que a fé é Deus, que o Senhor é Deus. Passados esses acontecimentos, Manassés reconstruiu e ampliou a altura do muro de Judá, da cidade de Davi,
ao oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as fortificações de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia mandado construir na colina do templo em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Depois reconstruiu o altar do Senhor, ofereceu sacrifícios de paz e comunhão, adorou e louvou o Senhor, Deus de Israel, e ordenou expressamente a todo o povo de Judá que o servisse de coração. O povo, contudo, continuava a sacrificar nos lugares altos, isto é, nos altares idólatras, mas faziam suas ofertas somente a fé ao Senhor seu Deus. Os demais realizações do rei Manassés, inclusive sua oração de arrependimento ao seu Deus e suas palavras que os videntes e os profetas lhe falavam com o nome do Senhor, Deus de Israel, tudo está escrito, tudo está registrado nas crônicas históricas do rei de Israel. E aí fala no 19, a súplica de Manassés é a resposta misericordiosa de Deus, bem como todos os seus erros e pecados, assim como suas atitudes leais, além dos locais onde mandou edificar altares idólatras, e ergueu totens pagãos para adoração e diversas imagens e ídolos antes do seu arrependimento. Tudo está devidamente narrado nos escritos históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e sepultaram em sua propriedade, e seu filho Amon passou a reinar em seu lugar. Então, assim, esse capítulo 33 fala, até o 20, fala então dessa história que não tem todos os detalhes, mas os momentos principais da vida desse homem, desse rei, da descendência de Davi, que cometeu vários erros, várias falhas, levou o povo a errar, mas em um determinado momento da vida esse homem cai em si, se volta para Deus, faz uma confissão, se arrepende de seus pecados, e a partir desse momento Deus o ouve e muda a história dele para que ele pudesse ser liberto, para que ele pudesse voltar a Jerusalém e ter uma segunda chance. E essa segunda chance ele aproveitou, ele desfez aquelas obras que ele estava fazendo de adoração, de altares, e ele alcançou a misericórdia de Deus, ele alcançou uma nova vida com o Senhor. Então a gente percebe que um homem muito distante de Deus, vivendo nas trevas, ele alcança a misericórdia de Deus porque ele se arrependeu. Então acessar a misericórdia de Deus está disponível a todos nós, a você, a mim, que já se converteu, mas que pode em algum momento cair e se voltar para Deus, e principalmente para aqueles, como Jesus falou, eu vim para buscar os pecadores, aqueles que estão longe do Senhor ainda, para aqueles que acham que a misericórdia de Deus não é para eles, que eles são falhos e que erraram muito, né? Então, essa misericórdia é para eles também. Deus ele age com misericórdia. A Bíblia fala que tudo se faz novo, tudo se fez novo. Uma nova criatura, somos uma nova criatura no Senhor. Podemos agora, somos agora chamados filhos de Deus. Então essa palavra precisa alcançar aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que vivem uma vida de tristeza, de desobediência, de maldades. Às vezes a gente olha uma pessoa má, a gente fala, não, essa pessoa aí Deus não vai perdoá-la, não, ela é muito ruim, ela já matou alguém, ou ela é agressiva com filhos, com esposa, é uma pessoa alcoólatra. Mas esse perdão, essa misericórdia é para essas pessoas. Esse exemplo aqui a gente vê uma pessoa totalmente
afastada de Deus, cheio de maldade, cheio de uma pessoa iludida com mentiras, mas ela, num momento de angústia, de tristeza, ela clamou a Deus. Num momento de desespero, onde ela era prisioneira, porque é isso que o diabo quer. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele estava destruindo essa vida. Se esse homem aqui não se arrepende, ele poderia, a gente pode conjecturar, poderia até morrer lá na Babilônia, mas ele alcançou a misericórdia porque ele se arrependeu. Então, a mensagem de arrependimento, ela é real ainda para nós hoje. Quando Jesus chegava perto daquelas pessoas e falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, essa palavra ainda é real, que a gente pode levar para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Elas podem acessar essa palavra, elas podem acessar esse perdão. Esse perdão não é só para mim e para você. Esse perdão, ele é para todos. Maus, que estão longe, que cometeram erros, que cometeram falhas, mas que o Evangelho pode mudar essa vida. Amém? Então vamos guardar essa palavra no nosso coração. A igreja precisa desse trabalho de levar a palavra. Quando a gente olha para a igreja, desde a época de Atos dos Apóstolos, a mensagem era essa, arrependei-vos. O Espírito convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e essas pessoas reconhecendo que precisam de Jesus, que precisam de um novo começo. Elas podem ser libertas dessas práticas, dessas maldades, pelo poder do Evangelho. Amém? Então nós vamos ter um último louvor aqui. Quero te agradecer por ter ficado esse tempo com a gente. Vamos continuar orando para que o Senhor transforme a nossa nação, transforme o mundo, alcançando com o teu Evangelho, através de nossas vidas. Amém? Eu vou orar aqui e aí a gente vai ter mais um louvor. Senhor, queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra que é poderosa. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra não há nada escondido. Aquilo que o homem errou, aquilo que o homem falhou, o Senhor deixa exposto para mostrar, Senhor, a necessidade que nós temos de se voltar para o Senhor. Livra-nos do orgulho, livra-nos do medo, livra-nos, Senhor, ó Deus, da vergonha de pregar o teu Evangelho. Queremos ter a ousadia de levar essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que nos faz alcançar a intimidade com o Senhor através do perdão dos nossos pecados. Abençoa, Pai, a cada um possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória.